Incendeia a torcida do Peixão! Vamos de novo? Eu digo daqui Tiquinho e você Soares, pode ser? Tiquinho! Soares! Tiquinho! Soares! Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e o Santos contratou mais um jogador para a temporada 2025. Dessa vez, eu não sou de falar isso, hein? Mas eu acho que tem um potencial enorme de ser reforço. Tiquinho Soares, 34 anos, vem em definitivo junto ao Botafogo. O Santos, claro, vendeu o Jair ao Botafogo e pegou o dinheiro, mais o Tiquinho por 2 anos. O contrato é até dezembro de 2026. O Tiquinho tem 34 anos e, claro, teve uma passagem grandiosa pelo Botafogo, principalmente em 2023. Depois, em 2024, alguns fatores levaram a uma queda no desempenho, falaremos deles em instantes, mas eu estou bastante feliz e interessado nesta contratação do Tiquinho Soares, um jogador que, eu ia falar o mundo, mas eu também não quero generalizar, mas eu pelo menos demorei a perceber, a entender quem era, né? Principalmente quando ele surge lá no Porto. Aquele típico jogador brasileiro que vai para times menores portugueses e surge no Porto ou no Benfica e depois explode. Tiquinho explodiu. Tiquinho é muito querido pela torcida do Botafogo, tem vídeos e vídeos na internet de músicas de carinho por ele, aquela grande versão de Ai Ai Ai, tá chegando a hora também, espero que a gente possa cantar na Vila. Tem um famoso vídeo da menininha chorando, falando que quer conhecer o Tiquinho. Enfim, espero que ele entregue ao Santos tudo que ele pode entregar, que seus problemas estejam, inclusive, superados. Vamos começar neste vídeo com uma pessoa que não sou eu, é o Thiago Franklin. Ele é dono do canal do TF, é o maior canal do Botafogo no YouTube, e ele fez um grande favor para mim, muito obrigado mesmo, e falar um pouco do Tiquinho. Vamos lá. Fala, nação santista, fala meu amigo Noronha, tô aqui para falar um pouquinho sobre Tiquinho Soares, jogador que tem uma iminente ida para a equipe do Santos para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro fica aqui a minha felicidade em ver o Santos de novo na primeira divisão do futebol brasileiro. É uma equipe que é tão histórica quanto o Botafogo e é bacana ver vocês de volta ao futebol brasileiro. Espero que a gente tenha grandes jogos nesta temporada. O Santos é um gigante e essa passagem pela segunda divisão que tenha sido ali de aprendizado para as diretorias, né, que o Santos teve, que pode ter, e que vocês tenham um grande ano, mas que percam para a gente, é claro. Mas a gente sempre naquela torcida pelo Santos, pela história que nós temos em conjunto no futebol brasileiro, né? Já que tanto o Botafogo quanto o Santos, nós formamos o futebol do Brasil. Falar do Tiquinho. Vocês esperam um Tiquinho de 2023 e talvez aquele de 2022. O de 2023 até uma lesão que ele tem no joelho. Desde então, o Tiquinho volta e não é mais o mesmo. Teve problemas seríssimos de ordem pessoal. Ele sofreu muito com uma doença que o pai dele teve, que ele acabou falecendo no último ano. E a gente não sabe se isso foi o responsável direto, se teve outros atributos, mas o que aconteceu foi uma queda de rendimento do Tiquinho Soares, que não foi mais aquele que a gente viu jogando com a nossa camisa. E realmente, final do ano de 23, o Tiquinho faz mais 3 ou 4 gols no Campeonato Brasileiro, e na última temporada ele faz 9 gols, porém dá muitas assistências. Isso no primeiro semestre. A partir do momento que chega o Igor Jesus, o Tiquinho perde totalmente o espaço, continua entrando em algumas partidas. O Arthur Jorge chegou a testá-lo como segundo homem, já que o Tiquinho tem uma facilidade de sair da área, buscar jogo. O Tiquinho tecnicamente é muito bom, um dos melhores centroavantes que vi vestindo a camisa do Botafogo, mas não está bem. O Tiquinho que vocês vão receber no Santos é um Tiquinho que hoje virou a terceira opção. Se o Arthur Jorge continuasse no Botafogo, ele estaria atrás do Igor Jesus, que por hora segue, cheio de propostas, a gente não sabe como que vai acontecer. Estaria atrás do Júnior Santos, que vinha jogando como centroavante, e o Tiquinho viraria um terceiro atacante, como virou depois que o Júnior Santos voltou. Tanto é que a última partida do Botafogo contra o Pachuca, lá pelo Intercontinental, o Tiquinho é o último a entrar e o Botafogo precisava de gols naquele jogo. Então, o Tiquinho que chega no Santos, tecnicamente é fora de série.
Se ele for o Tiquinho Prime, o Tiquinho de 2022 e o Tiquinho do primeiro semestre de 2023, vocês terão um dos 3 melhores centroavantes do futebol brasileiro. Mas se for o Tiquinho de 2023, ali de meados de 2023, a exceção de poucas partidas em 2024, mas o Tiquinho na maior parte de 2024, vocês terão um centroavante que não estava bem. Nem fisicamente, você não tinha um Tiquinho mais ganhando bolas, era um Tiquinho um pouco mais lento do que o natural, ele nunca foi um jogador rápido, mas era um Tiquinho que era muito facilmente marcado, não tinha aquela circulação de vir pegar a bola. O Caixinha é um técnico que gosta de muita pressão, de muita marcação, e talvez isso possa ser algo que dificulte o Tiquinho, que não é aquele jogador para marcar em cima. Ele vinha cansando muito rápido, mas a gente torce pelo Tiquinho, que é um cara que sempre teve muito respeito pela nossa camisa, um jogador que tem um sentimento de idolatria por parte de alguns torcedores, principalmente a molecada. O Tiquinho, ele cativou muito as molecadas botafoguenses, então é um cara que é uma incógnita hoje. Mas se eu pudesse apostar, talvez essa mudança de ares possa fazer bem para o Tiquinho e ele tenha um grande ano vestindo a camisa do Santos. Vamos ver como vai ser o Tiquinho, vou torcer por ele, ainda mais que ele sai do Botafogo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, entrou para a história do clube, mais de 40 gols marcados, se eu não me engano, 44 gols marcados com a nossa camisa, deixou seu nome na história do Botafogo e vamos ver como que será no Santos. Noronha, um abraço para você, um abraço para a torcida santista. Sigam lá o canal do TF se vocês quiserem saber mais notícias sobre o Botafogo. Um abraço para os santistas aí, boa sorte na temporada. Tamo juntos. Precisando? É só chamar, meu amigo. Lembrando que a tradicional promoção compre 2 capinhas da Golcase, leve 4 capinhas da Golcase, voltou, tá rolando com o cupom EUVIMDESANTOS. O QR Code está na tela, o link na descrição. Você compra 2 e tem diversos modelos. Tem os modelos de camisa? Tem. Torcedor? Tem. Família? Tem. Farra, bagunça na arquibancada? Tem. Escolha o seu modelo para o seu celular lá na Golcase, compre 2 capinhas, leve 4 e use o cupom EUVIMDESANTOS. Vocês podem perceber que é inegável que a passagem do Tiquinho foi um sucesso pelo Botafogo. Até entendo que quando ele era titular, de fato, houve toda a queda que culminou no Botafogo não sendo campeão brasileiro em 2023. E em 2024, chegou o Igor Jesus, chegou o Luiz Henrique, o Júnior Santos também acabou na fila, inclusive eu devo ter colocado escrito aí durante o Thiago Franklin falando, mas o Júnior Santos foi para o Atlético Mineiro, ele gravou esse vídeo antes da saída, né? Acho que ficou claro, não tem problema. Mas ele acabou perdendo posição porque principalmente chegaram 2 caras de seleção brasileira, né? O Igor Jesus e o Luiz Henrique viraram jogadores de seleção no Botafogo, então acaba sendo normal. E o Tiquinho teve esse problema com o pai, que é uma questão muito delicada. Eu me preocupo, claro, primeiro com a pessoa, mas querendo ou não, a pessoa influencia em campo. Mas eu acho que é um caminho legal para que ele supere essas questões, e aqui, sejamos honestos, ele vai jogar. O Santos não está fazendo esse investimento para ele não jogar. Você pode até falar, não, mas o Botafogo não está mandando ele de graça, né, valendo o dinheiro do Jair. Sim, mas o Santos vai pagar salários, é isso que eu estou falando, não é de graça. Algumas coisas que eu quero falar sobre o que o TF comentou. Além das questões pessoais, tem a questão de lesão. Muitas vezes, pelo amor de Deus, eu não sou nem médico, mas a questão dele se afastar, ele chegou a faltar em treinos, né? Teve um jogador do Botafogo, agora me fugiu quem foi, eu citei na live do teu outro dia, que contou que o Tiquinho teve treino que ele não conseguia treinar, e o Botafogo entendeu pela questão do pai. Ele acaba treinando menos, jogando menos, as lesões surgem. Se aquele tiver sequência, eu acho que dá pra gente esperar um cara mais inteiro, inclusive psicologicamente. Torço muito pra isso. De novo, a questão familiar é muito delicada. O TF também falou na facilidade do Tiquinho em sair da área. Isso é muito importante, né? A gente sonha com um time bastante móvel no ataque do lado do Santos, e se a gente pensar no Caixinha conseguindo implementar aos poucos o seu sistema, não só quando o time tem a bola, a gente precisa de jogadores móveis, o centroavante precisa sair da área. Vamos pensar no gol do Santos contra a Ponte, que o Luca Meireles, não é que ele sai da área, é uma arrancada na área, que ele toca para trás do Guilherme, mas o centroavante precisa ter essa condição de ver o jogo, de enxergar o jogo, de sair, abrir espaço para a entrada do meia, dos pontas, enfim. O Tiquinho teve isso no Botafogo. O TF mesmo fala, mas pega aí qualquer compilado de grandes lances ou de gols do Tiquinho no Botafogo, tem muitas vezes ele arrancando principalmente pela esquerda. Então é algo que a gente pode ver. E se ele tem esse talento pela esquerda, dá pra gente pensar nele e Soteldo fazendo algumas jogadas juntos.
eu acho que é interessante. Eu anotei no meu roteiro aqui ele ter virado terceira opção, como o DF falou, mas meio que é isso, né? Jogadores de seleção, o Júnior Santos também numa boa fase, não dá pra gente criticar. E aí a parte final ele falou do Tiquinho em 2024 ter cansado muito, ter se tornado um jogador mais lento. Eu vou crer, e aí é mais uma questão de fé, de esperança do que uma análise, porque eu não estou no dia a dia dos treinos para saber. Lembrando que o Tiquinho, por mais demora que tenha sido para ele aparecer, ele tem treinado no Santos há algum tempo, né? Não começou de repente. Ele chegou, fez exames normais e começou a treinar, primeiro afastado do elenco, depois com o elenco, mas sem contato físico, né? Não que ele tenha nojinho dos jogadores, digo, sair na dividida e tal, até o seu contrato ser assinado. Mas ele está treinando e eu espero que isso ajude a que ele perca essa lentidão, que se recupere. Eu acho que é uma tendência que se recupere, porque por mais que 34 anos não seja o auge já passou nessa idade do físico do atleta, eu acho que 2023 foi um ano muito complicado, 2024, perdão, foi um ano muito complicado. Então ele pode se recuperar sim, e a gente está vendo que para jogar nesse time do Caixinha vai ter que ter essa velocidade, vai ter que ter uma grande leitura de jogo, e às vezes até a leitura, o entendimento compensam alguma falta de velocidade. Então eu acho que o Tiquinho pode sim se encaixar. Sobre lentidão, também é a questão da leitura. Se você tem jogadores rápidos, armadores espertos, o time bastante ligado no que tem que fazer, ele pode fazer deslocamentos mais curtos, por exemplo, e só receber para chutar para o gol, ou receber com alguém aproveitando o espaço que ele deixou aberto, ele basicamente virar e passar. Não vamos depender de arrancadas do Tiquinho no ideal, né? Não vamos depender de jogadas que ele precise fazer um pivô e jogar no físico, jogar na trombada. Não acho que seja esse o objetivo do time do Caixinha. Então eu confio que possa sim dar certo. Claro que 2023 foi o melhor ano da vida dele em termos futebolísticos. Você pode alegar que foi algum ano no Porto, mas até em termos de gols, assistências, participações, o 2023 foi uma loucura positiva até o Botafogo, né, fazer o que fez, mas depois eles ficaram bem, fazer o quê? Pro Tiquinho. E eu não espero uma repetição do que foi aquele ano. Eu acho que auge é auge e o dele já foi. Mas eu espero sim uma melhora em relação ao ano passado. Eu acho que pode rolar uma aproximação hoje do Tiquinho ao que foi em 2023, mais do que foi o Tiquinho de 2024. Eu realmente confio nisso. Acho que ciclos acabam, mudanças de ambiente podem ser boas, mais tempo dessa questão familiar. Eu acho que sim, a gente tem tudo para ver um Tiquinho mais perto de 2023 do que de 2024, inclusive pela falta suposta de pressão. Querendo ou não, o que o Botafogo fez em 2023, nos termos de entrega, entre aspas, do que eles podiam ter vencido, era uma pressão muito grande para 2024. E o Tiquinho, por mais idolatrado que tenha sido lá, sofreu, né? Você fica marcado como alguém que estava na hora H de uma sequência de derrotas. Talvez o Igor Jesus e o Luiz Henrique, para ficar só nesses dois, não tenham tido essa pressão. E foram titulares num time campeão de muita coisa, como o Botafogo foi. E o Tiquinho talvez tenha sentido isso. E aqui ele não vai sentir. Claro que a gente sonha com títulos. Claro que eu quero comemorar na Praça da Independência títulos. Mas a gente também precisa ser realista. O Santos não entra como favorito em nenhuma competição. Eu quero brigar por vaga na Libertadores, no Brasileiro, claro. Mas de repente o Tiquinho consiga entregar o suficiente para um time, é meio triste falar isso, mas um quinto, sexto colocado, um quarto colocado, não é o que eu quero ir acima, tá? Mas a gente precisa agir com a realidade aqui, pensar com a realidade. De repente é isso que ele consegue. E pro Santos já serviria, né, no geral. Pro Santos serviria. Então, eu tenho bastante esperança nele sim. Bom, falei do contrato de 2 anos até 2026. Eu acho normal, é um cara que tem mercado, é um cara que o Botafogo pode até ter se livrado, entre aspas, né? Mas que, porque eles têm dinheiro. Times que não tem tanto dinheiro assim, como é o Santos no momento, gostariam de ter o Tiquinho, sim. É um cara que, sei lá, o São Paulo gostaria, o Bahia tem dinheiro, mas eu acho que o Bahia gostaria, um Fortaleza com certeza gostaria. Não tô falando nem que precisam ou não é esse julgamento, mas, pô, surge lá um Tiquinho, a gente vai comprar um grande destaque jovem de vocês e é dinheiro mais o Tiquinho. Eu não acho que esses caras falariam, não precisa. Eu acho que foi uma situação interessante para o Santos. Eu gostaria do mesmo dinheiro, ou até mais, o Tiquinho e mais jogadores. Mas eu prefiro um Tiquinho que é mais uma
Certeza é difícil, mas é mais consolidado que um Lucas Alter. Eu não acho bom, eu não queria. Né? O Danilo Barbosa não queria vir, então não vem, amigo. Não vem de mau grado. O Tiquinho mostrou essa vontade de vir, esse desejo de topar jogar no Santos. Isso pode ser interessante, de novo, para o psicológico dele, que eu acho que a gente está numa situação em que ele precisa se cuidar bastante. Cara, honestamente, eu gosto da ideia. Eu acho que casa com o estilo que o Santos tem mostrado, que o Caixinha tem pensado. É um cara de movimentação. Eu acho que os números dele a gente nem precisa trazer aqui, mas ele tem mais gols que qualquer centroavante do Santos recente. Tem mais assistências, é um cara participativo, é um cara que, se bem fisicamente, é móvel, abre espaço. A análise estatística de verdade do Tiquinho é o que eu fiz durante o vídeo. Ele abre espaço? Abre. Ele tem passe? Tem. Ele sabe se posicionar? Sabe. Ele vai chutar bem pro gol. Eu acho que os números podem sair naturalmente e os recentes são muito bons. Inclusive, vocês viram o Teve falando, o número de assistências dele em 2024 foi ótimo também. Mesmo na má fase, mesmo jogando menos, mesmo sendo reserva, eu acho que tendo companheiros que colaborem nessa movimentação, o Tiquinho vai ser muito útil. Vocês sabem que eu não me empolgo com contratação, não chamo de reforço, mas em raros casos eu acho que pode dar certo. Eu posso errar? Claro, mas eu acho que o Tiquinho tem um potencial enorme para dar certo no Santos. Então é isso. Gostei muito da ideia do Tiquinho, desde o primeiro momento na live do trio, quando a gente começou a comentar essas situações, eu elogiei essa ideia do Chiquinho e do Chiquinho. Eu vou falar Chiquinho o ano inteiro, em algum momento, assim, por acaso, do Tiquinho. Tô feliz com a contratação. Se você não pegou a referência da Gabi no começo do vídeo, eu termino este vídeo com a Fernanda Maia, a locutora lá no Engenhão, e que a gente possa sim gritar Tiquinho Soares e ai ai ai, tá chegando a hora, Tiquinho Soares vocês sabem o que, durante o ano. Tem um grande potencial de dar certo. Tomara, a gente precisa ser feliz. Tchau. Incendeia a torcida do Fogão. Vamos de novo? Eu grito daqui Tiquinho e vocês respondem daí Soares. Eu começo? Tiquinho!